pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas vocês vão estar assistindo essa aula. Hoje a gente vai para a nossa aula 3 e é a chamada potenciação. Vamos lá. Gente, qual é a representação de uma potência? A representação de uma potência é um número, uma base elevada a algum valor. E esse valor, esse n, que é esse valor que o número é elevado, ele indica quantas vezes esse número é multiplicado. Então, por exemplo, aqui, x elevado a n. O n indica quantas vezes o x é multiplicado. Vamos dar um exemplo. 5 elevado a 3. O que isso representa? Isso representa que o 5 é multiplicado sucessivamente 3 vezes. Certo? Então é 5 vezes 5 vezes 5. Isso é uma potência. Aí, pessoal, hoje a teoria ela é bem curta e o que vocês precisam focar é nessas propriedades que minimizam os cálculos envolvendo a potência. Então, decorem essas propriedades. Qual que é a propriedade 1? Quando você tem a mesma base e multiplicação com bases iguais, você pode somar os expoentes. Essa é a propriedade 1. Então, vamos lá. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 4. Isso aqui é igual a 2 elevado a 5 mais 4. Ou seja, é igual a 2 elevado a 9. Qual é a segunda propriedade? Quando você tem uma divisão. Divisão pode ser representada por essa barrinha aqui, de lado, ou uma barrinha reta. No caso, seria uma fração que a gente aprendeu na aula passada. Então, A sobre N dividido por A sobre N é igual a elevado a N menos M. Então, você vai o quê? Subtrair os expoentes quando você tem uma divisão de potências de base igual. Um exemplo disso, 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 3. O que vai ser isso, gente? Vai ser 3 elevado a 2, sempre nessa ordem, menos 3, que é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. Olha só, eu fiz de propósito com número negativo. Por quê? Porque a gente tem a consequência dessas duas propriedades. E quais são as consequências? Todo número elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a zero é igual a 1. E um número elevado a um número negativo é o inverso dele. Então isso aqui, 3 elevado a menos 1, vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3, porque é 3, né? Só 3. Gente, 2 elevado a 9 vai ser o quê? 2 vezes 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 2. O 2 9 vezes. Que dá 512. Tá. Nossa terceira propriedade é quando você tem um número elevado a uma potência e esse número com essa potência elevado a outra potência. Então aqui você vai ter uma multiplicação dos expoentes. Então vamos dar um exemplo. 2 elevado a 3, parênteses, 4. O que vai ser isso aqui? Vai ser 2 elevado a 3 vezes 4. Então, é 2 elevado a 12. Agora, vocês têm que cuidar.
Por quê? Porque isso aqui é diferente disso aqui. 2 elevado a 3 elevado a 4. Pessoal, não tenho parênteses separando. Então, primeiro você vai ter que elevar o 3 à quarta e depois repetir o 2. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 2. 3 à quarta é o quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, é o 3 4 vezes. Então, aqui quem está elevado é o 3. Não tem o parênteses separando. Então, você não pode usar aquela propriedade de cima. Então, quanto que vai dar isso aqui? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 81. Olha a diferença de cima, se vocês confundirem, ó. Certo? Então, cuidado. Agora, você tem isso aqui, uma comutativa. Você tem uma multiplicação em parênteses com bases diferentes, pessoal. Então, você vai simplesmente fazer a distributiva do número elevado, que é o m. Então, a vezes b no parênteses é a mesma coisa que a vezes b ao parênteses elevado a m é a mesma coisa que a elevado a m vezes b elevado a m. Assim vale a inversa. Geralmente eles vão te cobrar a inversa. Porque, ó, por exemplo, se você tiver assim, ó, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. O que vocês podem fazer com isso? Como o expoente é igual, você pode fazer 2 vezes 3 e depois elevar a 2. Então, 2 vezes 3 é quanto? 6. Então, 6 elevado a 2, que é 36. Que é 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. Muito importante a tabuada também na potenciação, certo? Agora, a de baixo, a propriedade 5 é a mesma coisa, distributiva, só que agora é uma divisão. Então, você vai ter lá A dividido por B elevado a N. É a mesma coisa que A elevado a N dividido por B elevado a N. Você fez a distributiva do N. Posso pegar o mesmo exemplo de cima. 2 sobre 3 elevado. Aqui não vai adiantar muito, porque você vai ter que fazer separado. Então, 2 elevado a n elevado a 2 elevado a 2. Ó, a única conclusão que eu posso chegar é que é a mesma coisa que 2 sobre 3 elevado a 2. Mas eu vou ter que fazer essa conta separado. Então, se ele te desse isso aqui, você tem que saber que esse 2 é distributivo tanto para esse quanto para esse de baixo. Então, quando você tem um parênteses, o 2 tem que fazer distributiva, porque tanto de cima quanto de baixo tem que ser elevado a essa potência que ele está aqui, certo? Agora, pessoal, a gente vai resolver exercícios de potência, que é o principal. Gente, matemática, para mim, é muito mais importante você fazer exercícios e retirar dos exercícios da teoria. Você dando uma breve olhada na teoria e indo retirar dos exercícios dessa teoria é muito melhor. Isso é a minha opinião, entendeu? Se vocês quiserem seguir ela, sigam. Se não, tudo bem. Somos pessoas diferentes e tá tudo certo. Então é isso, pessoal. Agora eu vou ali no quadro fazer uns exercícios. Galera, vamos para o nosso primeiro exercício da aula de hoje. Eu quero que vocês façam aquele mesmo esquema. Pausem, copiem, tentem fazer e depois voltem aqui para ver a resposta e como que eu fiz, certo? Então vamos lá. O primeiro exercício é um verdadeiro ou falso. Então, o que a gente tem aqui? O primeiro, menos 3 elevado a 3 é igual a 3 elevado a 3? Vamos fazer. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 igual a 3 vezes 3 vezes 3. Pessoal, tem que saber o joguinho de sinal. Quando você tem menos vezes mais, a gente tem que o resultado é negativo. Quando eu tenho menos vezes menos, o resultado é positivo. E quando eu tenho mais vezes mais,
O resultado é positivo, certo? Então aqui, menos vezes menos vai dar mais. E mais vezes menos dá menos. Então essa resposta aqui é menos 27, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. E aqui é tudo positivo, mais vezes mais vezes mais vai dar 27. Portanto, isso é diferente. Essa aqui é falsa. A segunda, eu tenho menos 3 elevado a 4 igual a menos 3 menos o 3 elevado a 4. Presta atenção nessa diferença. Aqui eu tenho o menos 3 elevado a 4. Aqui eu tenho menos o 3 elevado a 4. Então isso aqui é o quê? É menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Mais vezes mais dá mais. Então isso aqui é mais 81. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Pessoal, isso é diferente disso aqui. Por quê? Porque esse menos, ele não está elevado ao parênteses. Então, o único que está elevado ao 4 é o 3. O menos não está. Então, o menos simplesmente vai repetir. Então, quando eu não tenho parêntese, esse menos não está incluso nessa operação. Então, simplesmente o resultado disso aqui vai ser menos 3 à quarta. Que isso aqui é o quê? 81. Então, mais 81 é diferente de menos 81. Portanto, essa também é falsa. Agora aqui é aquilo que eu falei no computador. Quando eu tenho uma fração elevada a um número negativo, eu preciso inverter. Então, o que vai ficar aqui? 4 sobre 5 elevado a 2. Agora eu tenho a quinta propriedade, que é a distributiva. Esse 2 tanto serve para o 4 quanto serve para o 5. Então isso aqui é 4 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Que é 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Portanto, essa aqui é verdadeira. Agora a nossa quarta alternativa. Essa aqui é aquela propriedade que você tem um número elevado ao número. Então, isso aqui é 10 a menos 3 elevado a 3 e 10 a terceira elevado a menos 3. Por que isso aqui vai ser verdade? Porque simplesmente eles se multiplicam. E você vai ter uma multiplicação desses dois e eles são iguais. Portanto, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 9 igual a 10 elevado a menos 9. Então, eles são iguais. Simplesmente por causa daquela propriedade da multiplicação. Agora aqui, aquele outro probleminha, não confundir. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 elevado a 3 ao quadrado. O único que está ao quadrado aqui é o 3. Agora, aqui quem está ao quadrado é o 2 elevado a 3. Então, isso aqui vai ser o quê? 2 elevado a 9, porque é 2 elevado a 3 ao quadrado, e 3 ao quadrado é 9, que é diferente de 2 à terceira. 2 à terceira é quanto? 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. De 8 ao quadrado. Ou, simplesmente, aquela propriedade comutativa, que é 2 à sexta. Então, o 3 vezes o 2. Então, isso aqui é falso. Nossa segunda questão, eu vou ler para vocês, caso vocês não conseguem entender o que eu escrevi aqui, a minha letra. Daí vocês copiem e tentem resolver. Considerando que A é diferente de zero, a expressão algébrica E, dada a seguir, pode ser escrita em uma só potência de A. Qual é essa potência? Então, agora eu vou ter que mexer nessa expressão aqui, para eu transformar ela em uma só potência de A. Então, a gente vai usar as nossas propriedades de potência. Então, E é igual. Primeira coisa, eu tenho um número elevado a um negativo. Então, eu vou fazer o quê? A inversão. 1 sobre A elevado a 4 vezes multiplicação de potências de base igual. Repito a base e somos expoentes. E isso aqui está elevado a 2. Sobre, pessoal, propriedade distributiva aqui. 3 vezes 4. Sobre A elevado a 12. Prosseguindo. Aqui vai ficar o quê?
Quanto que dá isso aqui? Propriedade distributiva também aqui. A elevado a 10 sobre a quarta sobre a 12. Gente, divisão de potência de mesma base. Eu vou fazer o que com os expoentes? Vou subtrair. Então isso aqui vai ser igual a 10 elevado... Vai ser igual a elevado a 10 menos 4 sobre a elevado a 12. Que é a mesma coisa aqui, a elevado a sexta sobre a elevado a 12. Divisão de potência de mesma base. E igual a subtrai os expoentes, 6 menos 12. Então, qual que vai ser o E? A elevado a menos 6. Ou 1 sobre a sexta, porque número elevado a um número negativo seria o inverso, certo? Terceiro exercício, gente. Determine o valor numérico da expressão A abaixo, independente do valor de M. O que isso quer dizer? Que o M no final não vai importar, porque a gente vai simplificar e vai conseguir achar um valor numérico para A, em que esse M é cortado da expressão. Então vamos lá. Façam aí e voltem aqui. A é igual. Pessoal, soma. Se a soma é o quê? É uma multiplicação, lembra? Quando você tem bases iguais com expoentes diferentes, eu somo. Então aqui está a soma, eu vou fazer o inverso. 3 elevado a m vezes 3 elevado a 3. Mais, mesma coisa, 3 elevado a m vezes 3 elevado a 1. Sobre, gente, agora é uma subtração. E a subtração representa o quê? A divisão. Então, 3 elevado a m sobre 3 elevado a 1. Certo? Vamos continuar aqui. Pessoal, a gente vai aprender um negócio chamado juntar os termos em comum e depois fazer uma distributiva. Então, o que eu vou fazer aqui? Qual que é o termo em comum dessas duas? É o 3 elevado a m. Isso aqui é comum, então eu posso pôr ele em evidência. Então, eu vou pôr ele em evidência. 3 elevado a m, que multiplica 3 a terceira mais 3 a 1. Isso é a mesma coisa que isso? É, e eu vou provar. Porque eu tenho uma multiplicação aqui. Então, se eu fazer a distributiva, eu chego nisso aqui. Ó, eu vou fazer a distributiva. 3 elevado a m vezes 3 elevado a terceira. Mais 3 elevado a m vezes 3 elevado a 1. Então, isso é igual a isso. E por que eu fiz isso aqui, coloquei em evidência? Porque eu vou poder cortar. Olha aqui. 3 elevado a m sobre 3 elevado a 1. Pessoal, isso aqui é uma divisão. E é uma divisão com multiplicação, não tem nada somando. Se eu tivesse um elemento aqui somando, por exemplo, 1, eu não ia poder fazer esse corte, eu não ia poder fazer essa simplificação. Por quê? Porque eu tenho um outro elemento que não tem em comum. Só que agora, eu tenho isso aqui, eu tenho essa divisão. Então, eu vou poder simplificar esses dois aqui, certo? Então, vamos continuar. Olha lá, eu já eliminei o m. Então, o meu A é igual a 3 a terceira mais 3 a 1 sobre 1 sobre 3. Quanto que vale isso aqui? 3 a terceira é 27 mais 3 sobre 1 terço. Nossa aula da semana passada. Divisão de fração. Por quê? Isso aqui é uma fração? Esse 27 mais 3 é. Só que o denominador dele é 1. O que eu faço? Repito a primeira, 27 mais 3 é 30. E multiplico pelo inverso da segunda. O que é o inverso de 1 terço? É 3. Então, qual que é o valor do meu A? É 90. Essa é a minha resposta final. Nosso quarto exercício. Sabe-se que 2 elevado a x é igual a 3. Calcule a partir dessa informação o valor numérico de y, em que y é igual a 2 elevado a 2x mais 2 elevado a 3x
mais 2 elevado a 4x. Então, o que eu preciso achar aqui, gente? Eu preciso achar isso aqui, ó, porque a informação que ele deu no enunciado é que 2 elevado a x é 3. Então, eu preciso achar alguma maneira de deixar o 2 elevado a x. Então, eu vou usar aquela propriedade que tem a comutação aqui da multiplicação. Então, isso aqui é a mesma coisa que o quê? 2 elevado a x elevado a 2. Ó, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Da mesma maneira que isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a x elevado a 3. Ó, assim como 2 elevado a x elevado a 4 é isso aqui. Certo? Agora eu posso substituir o que o exercício deu. O exercício deu que 2 elevado a x é 3. Então o y é igual a quê? 3 ao quadrado mais 3 à terceira mais 3 à quarta. Y é igual a 3 ao quadrado, 9 mais 3 à terceira, 27 mais 3 à quarta é 81. Quanto dá essa soma? 81 mais 27 mais 9 vai dar 17, 11, 117. Então o valor do meu y é 117. Essa é a minha resposta do exercício 4. Bom, nosso exercício 5 é da UFMG. E ele pede o valor da expressão a elevado a menos 1 mais b elevado a menos 1 elevado a menos 2. Então vamos lá. A elevado a menos 1. Pessoal, quando eu tenho um número elevado a um número negativo, eu preciso fazer o quê? A inversão. A mesma coisa com o b. Elevado a menos 2. Agora eu preciso arrumar isso aqui. Isso aqui é o quê? Uma soma de frações. E para eu poder somar frações, eu preciso deixar as duas com a mesma base. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar tanto em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, eu vou ter que multiplicar aqui por B e aqui por B, aqui por A e aqui por A. Então, o que vai ficar isso aqui? Vai ficar B sobre AB mais A sobre AB, elevado a menos 2. Agora eu posso fazer a soma. Então, é B mais A sobre AB. Só que esse negócio, esse valor aqui está elevado a menos 2. Então, é um número negativo. Então, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer a inversão. A inversão é AB sobre B mais A. Tudo isso elevado a... Agora é 2, porque eu já fiz a inversão. Então, eu tiro o negativo. Isso aqui é o quê? Propriedade distributiva. Então, vai ficar o quê? A ao quadrado vezes B ao quadrado sobre B mais A ao quadrado. Essa é o valor da minha expressão que ele pediu no exercício. Certo? Galera, vamos para o nosso 6º exercício e último da aula. Ele pede qual o maior número abaixo desses aqui. Esse exercício parece fácil, mas ele não é. Copiem lá e tentem fazer, depois voltem aqui. Tá, como que eu vou fazer essa comparação de qual é o maior número? E sendo que eles têm bases diferentes. Então, a primeira coisa, eu vou ter que reduzir essas bases. Eu vou ter que deixá-la na menor coisa possível. Tem como eu reduzir o 3? Não tem, ele já é um número primo, não tem como eu reduzir ele mais. Então, essa aqui é assim mesmo, vai ficar para a nossa comparação. O 8 tem como? Tem. Gente, qual que é a decomposição do 8? 2 vezes 2 vezes 2. Então, o 8 é a mesma coisa que 2 à terceira, elevado a 10. Isso aqui é o quê? 2 elevado a 30, certo? Agora 16. 16 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 à quarta. Então 16 é 2 à quarta elevado a 8.
E 4 vezes 8 é quanto? 24. Portanto, a letra C já perdeu de quem? Da letra B, porque 2 a 24 é menor que 2 a 30. Então essa aqui não é. Ó, essa aqui já está eliminada. Agora aqui, 81. Gente, 81 eu já fiz vários exercícios aqui hoje. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 a quarta. Então é igual a 3 elevado a 24. Essa aqui já perdeu de quem? Já perdeu da A. Eu já consigo comparar, porque 3 a 31 é maior que 3 a 24. Gente, agora é um número grande que eu não conheço. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um negócio chamado decomposição em números primos. Isso daí a gente vai aprender mais pra frente, vai fazer mais exemplos. Mas basicamente é o seguinte. Eu vou pegar esse valor e vou fazer uma decomposição dele em números primos. Quem que é o nosso primeiro número primo menor que a gente tem? O 2. Dá para dividir 243 por 2? Não dá. Então eu vou dividir por quem? Eu vou dividir por 3. 243 dividido por 3. 243 dividido por 3. Quem que eu pego? O 24, que é 8. 8 vezes 3 dá 24. Sobra o 0. Abaixa o último. O último é quem? O 3. Quantos vezes 3 vai dar 3? 1. Então essa é a minha resposta. 81. 81. Gente, agora 81. Quem que é o número primo que dá para dividir 81? O menor. Não dá 2, o 3 dá? O 3 dá. 3 dividido por 81 é 27. 27 dividido por 3 é o quê? 9. 9 dividido por 3 é quanto? 3. E 3 dividido por 3 é 1. Achei. Então quer dizer que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é o quê? 243. Portanto, o meu 243 é 3A, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 243 é 3 à quinta elevado a 4. Isso aqui dá 3 elevado a 20. Que o quê? Perdeu da minha A. Então, eu fiquei entre a A e a B. Agora é uma questão de bom senso, pessoal. Eu vou pegar o 3 e vou multiplicar ele 31 vezes. E vou pegar o 2 e vou multiplicar ele 30 vezes. Gente, quem que é maior? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 31 vezes. E o 2 multiplicado 30 vezes. Obviamente, o 3 elevado a 31 é maior, porque a base é maior. O 3 é maior que o 2. Entendeu? Então, o nosso gabarito é a letra A. Gente, agora eu quero fazer um comentário disso aqui, porque vai ter um exercício e eu ainda não expliquei. Vai ser na aula... daqui 2 aulas. Todo número elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada desse número. Ou, por exemplo, se eu tivesse assim, x elevado a 1/3, isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de x. Isso aqui equivale também para meio. Então, assim, se eu tenho 5 elevado a meio, é a mesma coisa que raiz quadrada de 5. Então isso aqui vocês vão usar em um exercício da lista, tá bom? Eu queria comentar, porque ainda não foi explicado, beleza? Até a próxima, gente. Tchau.